Hoje, programa especial, vou falar de livros, vou falar dos livros que eu recebi em janeiro e fevereiro. Só lançamentos, muita coisa boa. Bom, pessoal, vocês já viram que eu adoro livro, adoro literatura, tenho muito livro aqui e falo sobre eles com vocês. Tem livros mais antigos, mas a todo instante está vindo coisa nova, as editoras estão produzindo muito. Eu fiz solicitação a várias editoras e dois grupos editoriais atenderam a minha solicitação e estão me enviando livros. Eu tenho comentado aqui, livros novos. Às vezes são alguns relançamentos, muita coisa boa. Então vamos lá. Primeiro, um que eu recebi, que é uma graça. Se você estuda teatro, se você curte teatro, precisa ter esse livrinho aqui. É básico, é importante. Um dos primeiros textos de teatro escritos por Ariano Suassuna. Olha que bonito o livro. Os Homens de Barro, Homens de Barro. Esse livrinho aqui é da época em que ele ainda estudava, ele era mais jovem. E ele faz um texto falando sobre a criação, sobre Deus e sobre a criação. Na página 72, tem uma parte bonita que aí explica o título, que diz assim, ó. Deus modelou o homem com o barro do chão, insuflou em suas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. E Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo, e deu ao homem um mandamento. Aí entra o coro, etc, etc. Então ele vai contando a história e vai explicar que nós viemos do barro, nós somos filhos da terra, nosso planeta é terra. Muito bonito. Vai falar de traição, dos problemas seculares da humanidade. Homens de Barro, belo livro, para quem estuda teatro, vale a pena comprar, conhecer e ler. Lançamento recente, e esse lançamento é do grupo Ediouro, a editora Nova Fronteira. Aí eu recebi outros livros, gente, não sei se vocês conhecem, eu vou comentar mais para frente, livros de uma escritora francesa chamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi companheira do Jean-Paul Sartre. E estes dois estavam vivos, Segunda Guerra Mundial, França ocupada, lutaram na resistência, fugiram da perseguição. Esses dois grandes pensadores franceses, eles inspiraram a juventude francesa, eles deram base a todo um movimento de ação que aconteceu nas universidades da França, com os estudantes questionando e lutando por direitos. Simone de Beauvoir, ela é uma das escritoras que trouxeram a questão do feminismo, da emancipação da mulher. Ela é uma pessoa muito forte, com ideias fortes, inspirou gerações. O livro dela, que eu não recebi aqui, mas é brilhante, O Segundo Sexo, fala sobre a emancipação da mulher, seu lugar no mundo. Numa época em que a mulher era muito discriminada, ela foi uma das primeiras vozes que se ergueu para discutir os direitos e o respeito que a mulher deve receber nesse mundo. Nesse livro aqui, A Convidada, ela vai contar a história de uma mulher que tem conceitos feministas num relacionamento, num casal, antes da Segunda Guerra Mundial, nos anos 39, 38, 40 na Europa, as questões envolvendo o casal e os problemas com a convidada. Belo livro, eu ainda não li, esse eu não conheço, esse aqui para mim é novo, eu vou ler. Essa edição aqui, pessoal, quer ver? Deixa eu ver aqui, é a 6ª edição
que foi lançada agora, em 2023, final de 2023. Portanto, é uma edição recente, nova, recém-lançada, já estava esgotada. Belo livro, A Convidada Simone de Beauvoir. E o outro livro dela é O Sangue dos Outros. Este já fala da Segunda Guerra Mundial, fala dos conflitos, da luta da resistência contra o nazifascismo. É uma beleza. Essa mulher escreve muito bem. O texto dela é gostoso de ler. Este livro em especial eu também não li, O Sangue dos Outros, mas eu recebi. E eu não vou ficar guardando o livro para depois contar lá na frente. Então, vocês já fiquem sabendo que o livro está no mercado, é edição nova, de uma autora que merece ser conhecida pela nova geração, uma autora que marcou época. Daí, os dois livrinhos, O Sangue dos Outros e A Convidada. Recebi ainda esse daqui, eu vou fazer logo mais um programa sobre ele. Por quê? Porque é sobre uma pessoa que eu admiro, é Albert Einstein. Como Vejo o Mundo. Neste livro, ele foi escrito com as ideias, com os destaques que Einstein fez ao longo de sua vida. Tem um documentário recente no Netflix que fala também sobre o Einstein. Eu depois vou fazer um programa destacando, entrando em detalhes sobre o documentário e sobre este livro. Mas vale a pena ler. É da editora Nova Fronteira. O prefácio é do Marcelo Gleiser, um camarada que eu já falei de livros dele aqui, um grande cientista. É uma beleza, vale a pena conhecer as ideias de um dos grandes homens, um dos grandes cientistas do século XX e que marcou e vai marcar a nossa história futura. Einstein. Outro livro que eu recebi, bonito, também da editora Nova Fronteira, do Grupo Ediouro, é esse livrinho aqui, que aí é para um público mais específico. Título: Direito e Literatura. Direito e Literatura. Então, você faz curso de Direito, você é advogado, você pretende ser advogado, você trabalha com negociação, você utiliza muito a palavra, eu trabalho com negociação, não sou advogado, mas a palavra é a minha ferramenta. Esse livrinho aqui vai falar sobre as formas de apresentar uma ideia para tentar convencer, para tentar vender a maneira como você encara a vida, como você conseguir espaço, conseguir atenção, conseguir convencer. E o autor, aqui que eu achei brilhante, ele, para falar sobre os vários recursos de linguagem que podem ser usados, o que ele fez? Ó, pessoal, isso aqui é muito bonito. Eu, quando ouvi, eu falei, nossa senhora, ele vai, em cada capítulo, se apoiar em vários livros, vários autores da literatura universal. Então, ele vai, para falar sobre direito na literatura, ele vai citar a Oresteia de Ésquilo, Hamlet de Shakespeare, O Processo de Kafka, A Fogueira das Vaidades. E aí você que não leu, eventualmente, algum desses livros, fica sabendo as ideias principais que são trabalhadas e como isso pode ser explorado no processo jurídico, em defesa, na venda de ideias. Então, aqui vai falar de Antígona, Alice no País das Maravilhas, vai falar do Mercador de Veneza, Incidente em Antares, que é do Érico Veríssimo. Então, todos os argumentos, olha quantos capítulos, todos os argumentos que ele apresenta se apoiando em algum livro, em algum clássico da literatura. Aí você tem dois ganhos. Um é aprender uma técnica de oratória, uma técnica de apresentação de ideias, uma técnica para defender pontos de vista. E dois, você entra em contato com alguns livros
que talvez você se interesse em ler por inteiro. Então, só tem ganho. Belo livro, eu fiquei admirado, não conhecia, vai ser o primeiro livro, vou ler, vou comentar com vocês. José Roberto de Castro Neves, Direito e Literatura. O que os advogados e os juízes fazem com as palavras. É muito interessante, o camarada teve uma sacada brilhante. Fica a minha recomendação. Outro livrinho interessante é este daqui, também da Companhia Editora Ediouro. Este livro aqui, pessoal, eu tenho outras edições, mas saiu agora uma nova edição. E as edições, eu tenho edição antiga, que é de bolso. Deixa eu mostrar o livro, né? Eu pego, não mostro, falo, mas que diabo de livro? É um clássico da literatura, Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Este livro aqui é bravo, é um tratado de política, fala sobre o poder, sobre a luta pelo poder, sobre como se manter no poder, as ações que você adota para poder governar, ser um soberano. Ele escreveu esse livro na Idade Média, como um roteiro para orientar os reis, os príncipes, a manterem o seu posto, a não serem destituídos, as estratégias que deveriam usar. Muito bom. É pesado, é meio forte, mas é um texto necessário. Se você não conhece, se você ainda não leu, vale a pena ler. E ó, coisa bacana, o livro não é assim tão... Tem o quê? 130 e tantas páginas? É, rapidinho, bem contado, falando sobre os cuidados do líder na manutenção do poder, sobre as estratégias. O Príncipe, clássico da literatura. Esses que eu falei até agora foram encaminhados para mim pela editora Ediouro, pelo grupo editorial Ediouro, que possui diferentes editoras, entre elas a Nova Fronteira, que é muito interessante. Aqui vocês têm literatura, livros técnicos, muito bom, sou grato para o grupo editorial Ediouro. Uma coisa legal que eu preciso falar para vocês, se não for inscrito no canal, se inscreva. Isso faz com que o canal seja mais divulgado pelo YouTube, faz o canal crescer. O meu trabalho é um trabalho consistente. Eu já estou aqui há mais de 5 anos produzindo todas as semanas material para o YouTube, trabalhando ideias. Então, se você puder, me ajude a fazer o canal crescer. E agora eu vou apresentar outros livros recebidos também nesses meses de um outro grupo editorial muito importante, que é o Grupo Record. Então, primeiro livrinho que eu recebi, por ordem, vai chegando, eu vou colocando aqui, né? O primeiro livrinho que eu recebi, que eu já dei uma lida rápida, a edição Amarcord, é um livro de Tatiana Nascimento, olha que capinha simpática, 3 Tigres Tortas. Parece um trava-língua, né? 3 Tigres Tortas. É um livrinho que tem contos. E agora, detalhe, o texto é um texto em que a autora, a Tatiana, ela inova na linguagem, na forma de apresentar as ideias. Então, é um texto que você começa, estranha um pouco de início, até que você entra na melodia do texto que ela... todo texto tem uma melodia, tem um ritmo, tem um jeito de ser. Aí você entra e fica muito interessante, você percebe. E ela fala sobre mulheres. A tônica que ela adota nos contos é muito o ângulo da mulher, a mulher que ama outra mulher, relacionamentos, tem coisas que eu, que sou homem, não entendo direito, eu não entendi direito, mas é um livro profundamente feminino. Acho muito interessante, vale a pena conhecer, contos curtos, rápidos, quem não tem o hábito da leitura vai se interessar.
Três Tigres Tortas, Tatiana Nascimento. Outro livrinho bacana que eu recebi é um livro também do Grupo Record, pela editora Best Seller. É um livro que a turma fala, mas isso aí é livro de autoajuda. Como que livros que tentam falar sobre como você pode se tornar uma pessoa melhor fossem livros menores. Para mim, são belos livros, eu gosto, eu leio e eu imagino que vou fazer um programa sobre esse livro também. O título é O Milagre da Manhã. O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Eu tenho acordado muito cedo, de repente vou descobrir um monte de coisa aqui. Parece que é por aí que vai. O autor é Hal Elrod. Hal Elrod vai falar sobre como a gente faz para, no início de cada manhã, despertar dentro da gente a motivação e a energia para viver dias fantásticos. Eu vou ler e depois falo com vocês. Aqui no canal eu tenho uma playlist sobre livros de programação neurolinguística. De repente, há uma grande chance, presumo, deste livro trazer técnicas de programação neurolinguística, técnicas para conversar com o eu interior, de forma a buscar os melhores resultados que a gente tem dentro da gente para viver vidas maravilhosas. Eu vou ler. O Milagre da Manhã está aqui, lançamento recente da Best Seller. Aí, mais um livrinho. Tem muito livro bom. Esse é o problema. Eu não pensei que tivesse tanto livro assim sendo lançado. Eu não sou, tem algumas pessoas que leem um livro por dia. Gente, eu não sou desses. Eu sou normal. Não que as pessoas que leem um livro por dia sejam anormais. É que essas daí devem ter um talento, eu não consigo, eu fico mastigando as ideias, eu vou devagar. Então vocês sabem que pode demorar 1 mês, 2 meses, daqui a pouco eu já fui lendo e dá para ler muito. Desde que a gente não morra cedo, né? Dá para ler muito. E as ideias ficam na cabeça. Esse livrinho aqui, eu estou curioso para ler. É um best-seller, foi lançado pela Bertrand Brasil, a editora também é do Grupo Record. Olha o título, Guardiã de Histórias. Olha a capa, de Sally Page. Um livro, diz aqui, personagens cativantes, inesquecíveis, um livro bem-humorado, emocionante, um livro original, inteligente, encantador, um livro perfeito para quem gosta de se emocionar. Já me ganhou. Eu vou ler esse livro aqui, depois eu comento. Mas quem quiser depois colocar, se alguém já leu, puder colocar lá nos comentários deste vídeo, já li, é bacana mesmo, eu li, não achei tão bacana, sei lá, é o gosto de cada um, né? Gosto é gosto. Escreve pra gente aí, mas eu vou ler, depois eu comento. Guardiã de Histórias. Aí tem um outro livrinho, esse daqui é um livro danado, tem que pegar o jeito para ler. O título é As 7 Luas de Mali Almeida. Capinha bacana, bonito livro, o pessoal capricha, viu? De Shehan, acho que é assim que fala, Shehan Karunatilaka. Shehan Karunatilaka. É um romance, ele começa de um jeito, você fala, puxa vida, é uma pessoa que vai falar sobre a vida após a vida. Ela descobre da pior maneira possível que existe vida após a morte. E ela acorda num lugar cheio de almas confusas e perdidas. E nesse tipo purgatório, ela descobre que foi assassinada e que seu corpo está largado no Lago Beira, afundando no Lago Beira, mas ela não sabe quem a matou. Começa assim, e aí a história vai sendo desenvolvida
Deve ser uma história interessante, não li ainda. Não é assim uma história espírita, pelo que eu pude entender, não é isso. Mas é uma história que trabalha com essa premissa, a pessoa morta tentando entender o que aconteceu com ela. Bom, eu vou ler, tá aqui o livrinho, tem vendido muito, lançamento da editora Record. Outro livrinho bom, esse daqui é um livro, assim, como é que eu posso falar? Tem alguns livros que são diferentes. Este é um livro diferente. Olha o título do livro. Dengue Boy. Dengue Boy. É uma criança que, na verdade, é uma mutação. Ela é um mosquito gigante, ela vive entre os seres humanos, mas não é. É uma mutação, é uma criança dengue, da doença da dengue, do pernilongo da dengue. Então, é uma história punk e que trabalha também com a cibernética, é cyberpunk. É uma história diferente, com uma linguagem fantasiosa, num tempo lá do futuro. Não é uma história que fala o mundo está bem, pelo contrário, o mundo está mal, muitas pandemias, e aí a gente fica sabendo o que vai acontecer com essa mãe solteira que tem um filho que é uma mutação, e a criança é o Dengue Boy. Dengue Boy, a infância do mundo, ficção científica moderna, meio punk. Eu achei curioso, vou ler esse livro aqui, Dengue Boy. E o último livro que eu tenho para mostrar, que eu recebi nesses últimos 2 meses, é este livrinho aqui de uma autora que eu gosto muito, Nélida Pinhon. O título, olha que título bonito, Os Rostos que Eu Tenho. Esse livro, ela concluiu e alguns meses depois ela morreu. Então é uma espécie de um livro que é autobiografia e testamento final dela, em que ela traz as ideias que ela acha importantes sobre literatura, sobre a vida, sobre seu passado. Então o livro passeia no tempo de um jeito fantástico. Eu comecei, são muitos, cada texto tem 1, 2 folhas, só para vocês terem uma ideia, olha que coisa bonita. Ao todo, são 147 pequenas crônicas, 147 que vão falando sobre a sua vida, suas experiências. Começa com a eternidade e termina, o último texto é a fantasia. Só pelo jeito como começa e como termina, é um livro que é para ler com calma, que é para refletir. Quem não tem o hábito da leitura, pode ser uma boa. Pega o livrinho e leia um texto por dia. Então, quando pega aqui a eternidade, que é o texto que abre o livro, a eternidade, 1 página, 2, acabou. Aí já começa outro capítulo, a estética, o inventário do homem, o ideal e o pão. E ela vai falando sobre a vida, sobre valores, sobre o que aprendeu, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre a superação. Pessoal, livro bom, pessoal. Vou ler depois, vou comentar, com certeza vou acabar lendo algum desses textos dela para vocês. Vale a pena, Os Rostos que Tenho. Agradeço à editora Record por ter me enviado este livro. É uma edição nova de uma pessoa que eu admiro e que já nos deixou o ano passado, 2023. Estou gravando esse programa em 2024, início de 2024. Nélida foi embora, partiu o ano passado. É uma espécie de inventário final de suas ideias, de suas reflexões. Vale a pena conhecer. Eu quero terminar citando uma frase de Simone de Beauvoir. Quando eu mostrei para minha esposa os livros e mostrei os 2 livros de Simone de Beauvoir, ela falou: ai, que interessante, eu li O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que fala sobre a emancipação da mulher,
a importância da mulher no mundo. E aí ela disse, e uma frase dita por Simone de Beauvoir, que ficou marcada na minha memória é esta. Para vocês, de Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher.